As primeiras impressões e o porquê eu decidi ficar sem açúcar branco foi porque o meu corpo estava muito inflamado. E a gente sabe, só dar um Google, buscar em alguns artigos científicos, que o açúcar, né, ele é prejudicial para a saúde. O açúcar branco em grandes quantidades, se utilizado todos os dias, né, ele pode desenvolver vários problemas de saúde, dentre eles a diabetes, resistência insulínica. Ele também está associado aí ao ovário policístico, também de certa forma influencia na endometriose, enfim, ele traz vários problemas de saúde. E aí eu decidi tirar o açúcar branco por um ano para mim ver como que o meu corpo iria reagir, porque eu já não aguentava mais ficar menstruando, e ali menstruava por 15, 20 dias, 14 dias, 10 dias, e cólica, e eu já não aguentava mais isso. Então eu decidi que eu iria tirar o açúcar branco, porque eu já tinha pesquisado em alguns artigos científicos, com pesquisas ali, que o açúcar branco, ele pode sim, né, ser um dos fatores que atrapalha aí em quem tem endometriose. E eu tenho, né, eu fui diagnosticada com 16 anos que eu tinha endometriose, e desde então o médico passou um anticoncepcional, que acho que todo mundo, né, começa a usar ali depois que é diagnosticada com endometriose. Então eu utilizei por muitos e muitos anos o anticoncepcional, mas eu já não aguentava mais, e foi quando eu decidi que eu não iria mais tomar. E depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu comecei, óbvio, a menstruar, e a menstruação vinha assim, muito. E aí eu comecei a pesquisar e vi que quando o corpo está inflamado, isso pode atrapalhar a endometriose, ovário policístico, e piorar, né, vários problemas de saúde, principalmente do sistema reprodutor feminino. Foi quando então eu decidi que eu iria tirar o açúcar, porque basicamente a única coisa que eu utilizava que inflamava de fato o meu corpo era o açúcar branco. Óbvio, eu tomo cafeína, né, café, mas não em grandes quantidades, só ali pela manhã. E às vezes um pouquinho à noite, mas o açúcar branco eu utilizava assim ao longo do dia, né, em bolo, pães, em tudo. E aí eu tirei. O primeiro mês que eu tirei o açúcar branco, a minha menstruação já reduziu para 5 dias. Sim, no primeiro mês. Eu não senti cólica nenhuma e não tive nenhum outro sintoma. Porém, como era o primeiro mês, eu falei, deve ser só meu corpo, vamos continuar observando. Segundo mês, a mesma coisa, menstruando apenas 5 dias, sem cólica nenhuma e nenhuma alteração. 5 dias. O terceiro mês, e assim foi ao longo desse um ano, eu menstruando todos os meses, 5 dias apenas. No finalzinho agora, um mês antes de fazer um ano, que eu senti cólica, mas foi por conta que eu tinha ingerido muitas pimentas, e ali eu sabia que era por conta da pimenta. Mas continuo menstruando 5 dias. Acabou. Não sinto mais nada, desconforto, nada disso. Aqueles escapes que geralmente quem tem endometriose, né, tem ali aqueles escapes, também nunca mais tive, e não tive nenhum outro problema que eu tinha por conta da endometriose. As espinhas, eu tinha muitas espinhas, apesar que eu ainda tenho, mas era muito mais espinhas internas, e diminuiu bastante. A elasticidade da minha pele também melhorou absurdamente. Não sei se dá pra ver, mas assim, né? Olhando assim, eu vi que melhorou muito. Celulite, principalmente, reduziu pra caramba a celulite nas pernas. E a elasticidade da pele como um todo melhorou muito também. Então, assim, foi fantástico. E sem contar que eu também desinchei, né? E desinflamei o meu corpo. Humor, disposição, aquela fadiga que eu sentia, não sinto mais. Ansiedade também, que eu nunca tive ansiedade, mas assim, às vezes tinha uma ou outra, também nunca mais tive. E assim, o principal que eu senti a diferença gigante foi no fluxo menstrual, que reduziu aí, né, de 15, 20, 14 dias, que às vezes eu ficava, apenas 5 dias. Dia 22 de maio fez um ano que eu tinha tirado o açúcar branco. E aí eu resolvi introduzir o açúcar para ter a certeza se era o açúcar ou se não. Então no dia 26 de maio eu reintroduzi o açúcar branco, e eu ainda tomei, a primeira coisa que eu tomei foi um sorvete, que eu tava morrendo de vontade, e eu já menstruei depois disso, não tive nada, continuo menstruando 5 dias, vou até deixar fotinhas aqui. E eu já tô perto de menstruar, e vamos ver agora nesse segundo mês que eu voltei a ingerir o açúcar branco.
Mas a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu senti uma diferença na elasticidade da minha pele, principalmente na questão da celulite. Ela deu uma piorada, assim, levemente, sabe? Coisa bem sutil, mas eu senti essa piora. Eu não tô comendo açúcar como eu comia antes, mas eu tô comendo, assim, menos, mas todos os dias. Mas antes era pior, porque antes eu tomava sorvete, isso, assim, todo final de semana. Agora não, só tomei sorvete lá no dia 26 de maio e até agora eu não tomei mais. Na verdade, nem foi dia 26 de maio. Eu tomei dia 7 de junho, que foi o aniversário do meu pai. Que foi aí que eu comi o açúcar branco. Então, vou aguardar para ver nesse segundo mês. Mas outra coisa também que eu vi que piorou depois que eu voltei a comer o açúcar branco é o edema, o inchaço, principalmente aquele inchaço antes da menstruação. Antes, ao longo desses 12 meses, eu não inchei em nenhum momento, não fiquei com esse inchaço, mas agora eu tô sentindo, principalmente na região assim, né, do pé da barriga, na região pélvica ali, eu tô sentindo esse pequeno inchaço nos pés também, e ao longo desses 12 meses que eu fiquei sem açúcar, eu não senti isso. Então, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguém já conseguiu ficar 1 ano sem açúcar branco, ou conseguiu ficar pelo menos 21 dias, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a eu ter ficado 365 dias sem açúcar, deixa aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Será que eu falei tudo? Eu acho que eu falei tudo, tenho certeza, ou não. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu não lembro mais. Se eu falei tudo, eu não gosto de roteiro, eu gosto de ligar a câmera e falar, porque, não sei, eu tenho isso comigo, por enquanto eu não preciso de roteiro, eu só estruturo na minha mente o que eu preciso falar e eu venho aqui ligar a câmera e pronto. Sem cortes, sem edições, sem nada.